Gravando. Faz a prece, Jéssica. Assim. Então, vamos lá. Então vamos agora fechar os nossos olhos, acerenar os nossos corações e elevar o nosso pensamento e o nosso sentimento a Jesus, nosso mestre e amigo, agradecendo a oportunidade de estarmos reunidos, não presencialmente, mas mentalmente, para que possamos estudar e que possamos sermos intuídos pelos ensinamentos do Mestre. Agradecemos a todos que estão aqui conosco de forma online. Que cada mensagem possa chegar em nossos corações para que possamos praticá-la em nosso dia a dia. Obrigada, Senhor, que possa atender não somente a nós que estamos assistindo, mas a todos aqueles que precisam de um acalento, de uma mensagem de amor, de uma mensagem de esperança, de uma mensagem de renovação, que possamos realizar cotidianamente nossa reforma íntima. Fique conosco, conduza nossos estudos, hoje e sempre. Que assim seja. Isso aí, boa noite, gente. Boa Todos noite. bem-vindos. Estamos aí mais uma quarta-feira, né, no nosso estudo aí do Leon Denis Fala aos Jovens. Estamos aí hoje com a participação do Luca, né, nosso chefe aí do DM, e a participação do Frederico, né, nosso amigo aí de longa data, faz parte do Spiritcast, né, depois você comentar também aí um pouquinho. Faz o jabá depois. É isso aí, vende a... E aí, hoje o tema é rebeldes com causa, né? Então, meninos, fiquem à vontade aí para começar a falar e estamos juntos aí nos comentários. Boa noite, pessoal. Obrigado pelo convite, tá? Te agradeço, a gente gosta de conversar um pouco. Então, obrigado, a gente vai bater um papo sobre essa rebelde com causa. Engraçado o título, né? Que geralmente a gente escuta, rebelde sem causa, porque é a grande parte das pessoas, não só dos jovens, são rebeldes sem causa. Critica tudo e não sabe algumas coisas porque criticam e não entendem muito bem algumas coisas. Mas eu gostei do título, o primeiro, que eu estava comentando aqui em off, o Adeilson, para conseguir resumir a ideia do Leon Denis, já para mim é primoroso o livro dele, porque conseguir resumir o jeito que Leon Denis escreve o livro O Problema do Ser, do Destino da Dor, o cara tem que ser brabo para conseguir sintetizar a ideia. Então, Adeilson, um beijão para você. Se um dia você escutar isso aqui, eu tô te mandando um beijão. E aí, o Luca, eu tava vendo aqui, uma das coisas que a gente percebe, e aí eu acabo lidando muito com adolescente, né? Porque a gente acaba dando aula, né? E aí eles acabam falando, trazendo um pouco das histórias dele, daquilo que eles sentem. E eu percebo uma coisa, eles, muitas vezes, acho que a gente vai chegar propriamente no tema central aqui do texto, eles às vezes, eu não sei se vocês percebem isso, eles estão um pouco desconectados da realidade. Pelo menos os meninos que eu lido, né? Eu não posso... Tem uma série de situações aí variáveis que vão influenciar o adolescente, mas aqueles que eu lido, parece que eles estão um pouco distantes da realidade. Por que eu falo isso? Lá no livro Boa Nova, olha que interessante, eu acho bacana isso. Como Jesus, ele tratou de tudo, né? Lá no livro Boa Nova do Humberto, existe uma passagem, um capítulo chamado Velhos e Moços, em que Jesus, ele lidou com um problema de gerações. O João, o apóstolo lá, e, por exemplo, Pedro, o pessoal mais velho, tinham problemas dessa questão de idade, né?
Tanto que os mais novos falavam que os discípulos mais velhos não prestavam para nada, que já estavam passado, que já tinha passado do tempo, que não resolvia nada. E os mais velhos acabaram ficando ofendidos, né? E aí eles vão falar com Jesus. E aí Jesus fala, vamos lá, vamos ajeitar a casinha. Não é bem assim que funciona, né? Os adultos, os mais velhos, eles têm a sabedoria que vão direcionar a força do jovem. Por que eu tô falando isso? Porque o jovem, quando eu falo que ele está descolado da realidade, quando ele chega nessa fase, ele acha que ele sabe tudo, meu. Porque a gente... Ele acha que entende o mundo tão fácil, né? As coisas são tão simples para ele no mundo, né? O mundo é muito complexo, cara. E aí, eu acho que talvez por conta de uma criação atual, né? A sociedade mudou muito de uns tempos para cá. E aí a galera vive numa bolha que é só o ponto de vista dela, só os amigos dela são reais. Agora a gente está nessa onda da cultura do cancelamento, que na minha modesta opinião é uma parte é uma questão de infantilidade muito grande, porque o mundo é diferente, cara. Tipo assim, eu dou um exemplo clássico. Você cancela o seu pai ou sua mãe? Você não cancela seu pai ou sua mãe. Você discorda com deles quase 90%. Você não vou falar com meu pai. Não, a vida é isso. E às vezes, quando a gente tá na adolescência, a gente perde um pouco dessa referência e acaba virando um rebelde sem causa. Uhum. Que aí o Adeilson e aqui, né, trabalhando com a ideia do Leon Denis, ele vem trazer o contrário, rebelde com causa. E aí a causa seria aqui um trabalho baseado no amor, né? Dá para dar uma introdução do tema aí. O que você acha, Luca? Cara, eu anotei aqui 3 coisinhas agora que você falou aí que eu acho que a gente tem que colocar, faz parte dessa introdução aí. Primeiro, ressaltando o que você acabou de colocar, o Adeilson Salles, ele brilhantemente, em todos os capítulos que a gente tratou até agora, ele bate na ferida com um tapa de pelica e... Você nem sente. Você nem sente, mas a hora que você para pra ver, dói, sim, sabe? Dói no nosso orgulho, né? Sim. Mas gostoso, assim, animador, para te buscar, tentar trazer ao centro, né, novamente. Eu anotei 3 coisinhas aqui, que é o seguinte. Primeiro, você colocou que os jovens hoje estão muito fora da realidade. Que eu junto com o terceiro ponto que eu marquei aqui, que é da onde vem a causa, a motivação da rebeldia. Ele não sabe de onde vem. Ele simplesmente está bravo com tudo não faz sentido, ele tem que lutar por um negócio que ele mais ou menos sabe a teoria, ou sabe como funciona, ou como o mundo gira. E aí ele se torna rebelde com aquilo e não tem uma causa clara. Ele está fora da realidade porque ele não consegue fazer a conexão de tudo. Aí ele coloca culpa na vida, coloca culpa nos pais, coloca culpa na religião, na falta dela. E o mundo é mau e a gente tem que lutar contra isso sem nenhum foco. Sim. Né, eu acho que assim, parece ser um egoísmo. Eu falo assim, eu falo jovem, incluindo nós também aqui, né? A gente não abre a nossa mente. A gente não pensa no outro. A gente, né, parece que tudo gira em torno do nosso mundinho. E aí eu uso sempre uma brincadeira para tentar justificar algumas coisas, né? Que a culpa é minha e eu ponho ela onde eu quiser, ou em quem eu quiser. Então é o seguinte, nós temos um negócio para resolver aqui, eu tenho esse problema aqui, o problema é seu. Tá, vou levar, agora eu chuto o balde para tudo, todo mundo está errado. Então, parece que o jovem, e eu me incluo nisso, não para raciocinar, não ouve, ou não tenta aprender com os ensinamentos dos mais velhos. Né? A gente brinca e comenta muito aqui que não é para a gente levar o ensinamento de Jesus ao pé da letra. Por quê? Porque foi passado por algumas pessoas, numa época diferente, com uma cultura diferente, mas a gente tem que adaptar aquilo na nossa realidade. Né? Trazer o princípio que ele quis falar e adaptar para a nossa realidade. E parece que as coisas vão se perdendo, sabe? E como aquilo é velho, já não serve mais. Ou a pessoa que passou por aquilo, ela não serve como âncora para alguma coisa. Sabe, parece que existe alguma coisa aí na nossa sociedade que está faltando. Está faltando alguma coisa para sintetizar e deixar a coisa mais
junto, entendeu? Juntar assim, a causa com a realidade vivida, com o olhar no próximo. Falta alguma coisa que una tudo isso. Talvez seja a falta de uma religião, a falta de um pensamento um pouco mais filosófico, aí, sabe assim, de espiritualismo, alguma coisa assim. Não sei se é isso, eu estou falando muita besteira, sabe? Eu queria complementar, eu vou dar duas visões aqui, né? Uma da ciência e uma do espiritismo, né? Só para a gente ter um parâmetro. Por exemplo, a gente fala que essa questão da instabilidade do jovem, né? Que até o Luco estava comentando, eu comentei também, essa oscilação de humor tem questões biológicas também envolvidas, tá? Então, por exemplo, tem a questão hormonal, mas a questão hormonal é pouco, a gente acredita que é questão hormonal, mas ela tem pouca influência, né? O pessoal que estuda essa área fala que a quantidade de hormônio de um adulto para um adolescente, a diferença é muito pouca. Então, não é o hormônio em si, mas é uma questão de maturação cerebral, tá? Então, o jovem, existe uma parte na nossa cabeça, que é a parte mais da testa aqui, ela demora para amadurecer. E essa parte aqui, da testa, ela é responsável pelos comportamentos. Comportamento social, controle inibitório, tipo assim, eu não vou xingar o cara aqui na frente de todo mundo. A gente dá uma segurada. Esses comportamentos, o jovem ainda tem dificuldade até por uma questão hormonal, uma questão do cérebro, né? De maturação. Aliado a isso, a gente tem que lembrar que a doutrina vai mostrando para a gente que essas fases, à medida que o espírito ele vai tomando consciência do mundo e das suas questões, ele vai se mostrando como ele é, né? Então, aliando isso, a gente vê na adolescência uma fase... E assim, eu vou falar, eu gosto de deixar bem claro para a gente não jogar todo mundo no mesmo saco, mas a adolescência tem gradações, né? Então, um adolescente de 12 anos é diferente de um adolescente de 17, tá? Então, a gente falo geral para a gente entender, né? Mas é preciso entender esses dois pontos sobre a questão da maturação cerebral, que eu sempre penso assim, quem está dentro da sala de aula pode até falar melhor do que eu também. Eu sou adulto da relação, eu não posso deixar que o jovem me desequilibre. Primeiro ponto. Se eu sou adulto, eu não posso deixar que ele... Quantas vezes o cara me xingou e eu não podia perder o equilíbrio? Porque eu sou adulto, eu entendo ele, eu tenho que entender. A gente que é um pouco mais velho, a gente tem que entender essa fase da vida. E a gente já foi assim também, meio intempestivo, né? Sim. E é legal ter esse lado aqui. E eu acho, Luco, uma coisa que aconteceu, aí é uma questão mais ampla, né? A família, né? Os pais passaram por tantas complicações, é só ver a vida dos nossos pais, né? Quanto que eles sofreram, quanto que eles batalharam para construir tudo isso, e numa tentativa de ajudar o filho a não passar por aquilo que ele passou, ele priva o filho de algumas situações. E aí o adolescente, adolescente vai criando na cabeça dele que o mundo é aquilo lá, que o pai vai estar sempre protegendo, que ele é especial para todo mundo, mas não é assim, cara. Eu sou especial pro meu pai e pra minha mãe, para quem tá perto de mim, para quem me ama. Mas às vezes eu não sou especial pro cara que tá na rua, que vai me xingar. E aí o cara te xinga na rua, bate em você, esbarra em você, você vai para cima do cara e não entende que a vida real, as pessoas, não acham a gente especial. E a gente foi criado com essa ideia na cabeça. Porque, você é especial. Não é assim, cara. Não é assim. Eu vi um vídeo ontem, revi o vídeo, que ele é muito bem antigo, Mário Sérgio Cortella. Todo mundo sabe quem que é. E ele dizendo numa palestra, a palestra é gigantesca, tá? Essa é a única parte que cabe no que você acabou de falar. Ele fica muito bravo, extremamente bravo com os filhos. E os filhos hoje já entenderam, os filhos dele estão com 50 anos de idade. Os filhos dele já entenderam que festa de aniversário de criança, a vela do aniversariante se acende, aí ele fica bravo com as velas que você pode acender várias vezes. Meu amigo, o aniversário é daquela pessoa. A vela se acende, ele apaga, o aniversariante, e pronto, acabou. Se a outra criancinha está afim de acender a vela e apagar, ela que espere o aniversário dela. As coisas existem fases na vida, existem pontos em que a gente
tem que passar. Não adianta o pai proteger de tudo, né? O pai querer promover uma infância feliz e agradável e sem dificuldades para o filho. Só prejudica. A vida não é assim. Ele está mascarando o que a vida é. Talvez aí torne-se um rebelde sem causa. Acho que o Pedro está aqui, ó. O Pedro, a gente fez uma disciplina junto com a professora Luciana, e é uma das coisas que a gente que estuda um pouco na questão da moralidade, né, desenvolvimento moral da criança, essa questão da frustração. É importante, né? A frustração, ela molda caráter. Né? Ela vai ajudar a entender que não é tudo para ela, não é assim, a vida não funciona assim. Eu não sei o que aconteceu, que a galera... Não tô falando galera, mas a gente acaba pensando assim. Eu fui criado um pouco assim. Eu agradeço meu pai, depois de mais velho eu fui entender isso. Eu agradeço meu pai por algumas posturas que ele tinha comigo. Eu sei que não são as mais adequadas, mas é aquilo que ele conseguiu dar para mim, né? Eu respeito, não concordo, mas eu amo e entendo aquilo que ele fez para mim. Foi importante na minha construção enquanto indivíduo. Foi importante. Porque imagine só, sei lá, com 14 anos eu comecei a fazer palestra. E aí, com 14 anos, qualquer moleque de 14 anos começa a falar, se destaca, né? Fala assim, oi, o molequinho lá. Se destaca entre os adolescentes, porque nenhum adolescente fala. Se destaca entre os adultos, porque, nossa, moleque, né? Moleque falando e tal, o pessoal gosta. Aí você começa a receber elogio. Só que o elogio, ele é bem intencionado. Só que ele não diz realmente aquilo que você é. Né? E aí você vai criando na cabeça do moleque, eu pelo menos falando de mim, né? Que eu não podia decepcionar as pessoas, que eu precisava sempre corresponder, mas não é bem assim, cara. E aí você vai criando uma fragilidade de lidar com as frustrações do mundo. E aí você vai aprendendo. E meu pai falava assim, meu filho, não é bem assim, você não é tudo isso, tá? Vamos com calma. E aí você vai se colocando no eixo, É um trabalho de construção. Para depois não virar um cara sem causa mesmo. Essa questão do elogio, que você está falando muito bem, o Pestalozzi chega a falar nisso, né? O Pestalozzi, ele fala o seguinte, que o elogio nunca deve ser de caráter pessoal para a criança. Ou seja, você é bom, você é inteligente, porque o verbo ser, ele indica uma permanência, independentemente do que você faça, pelo menos é assim, linguisticamente, que isso se adere na nossa mente, né? Então, se eu sou bom, se eu sou inteligente, não há o que me faça deixar de ser. Basicamente é assim que está. A gente sabe que espiritualmente não é exatamente assim, né? Porque ninguém é definitivamente algo, nós estamos sendo, né? Então, Pestalozzi sempre coloca assim que você deve elogiar o feito. Ou seja, olha, esse trabalho que você fez ficou muito bom, o trabalho ficou bom, tá? Porque se amanhã você fizer um trabalho que é uma porcaria, eu vou falar, olha, esse trabalho não ficou bom. Ou seja... E não tem nada, não é pessoal, né? Exatamente, não é pessoal. Né? Olha, qualquer outro que tivesse feito isso, receberia aquele elogio. Né? Então, ele coloca isso, porque isso pode prejudicar demais a criança, sabe? No sentido de falar assim, por exemplo, inteligente, né? A criança vai falar, então... Não preciso fazer nada, eu sou inteligente, ela se acomoda. E às vezes é uma criança que tem um potencial muito grande, isso para qualquer coisa, né? Isso causa um comodismo, né? Exato. E aí a criança cresce assim. Aí na hora que ela toma uma porrada da vida, eita. Peraí, até então eu era top das galáxias. Não, mas calma, você não é tudo isso não. Aí ele se frustra, aí ele fica magoado, aí ele né? Mas aí eu acho que cria um sentimento nele, isso a gente passa por algumas vezes. A criança, ela fica tão protegida que a hora que ela toma uma pancada da vida, ela fala, mas peraí, não fui eu que errei, alguém do meu lado errou porque eu sou tão bom, alguém errou e acabou rebatendo em mim. Eu vou continuar fazendo isso que eu estou fazendo, porque eu sempre me falaram que eu sou bom, sempre me falaram que quando eu faço isso, eu sou o melhor. Então, quando vem uma pancada da vida, ele não entende que ele precisa adaptar, ou que ele errou de alguma vez. Isso acaba... Aí, você imagina que está tendo uma leva de gente, de pessoas desse jeito, acaba criando
um ritmo aí na sociedade que a gente, infelizmente, está passando por isso. Mas, como está dizendo aqui, o que seria, não sei se você tem alguma coisa para comentar, mas eu queria perguntar já, rebelde com causa. Que causa é essa? De onde que vem com que causa? Como que causa? Da onde vem essa causa? O que você me Cara, entendeu aí sobre isso? Uma das coisas, para mim, que são fundamentais, e assim, eu vou dizer abertamente, não depende de religião, né? Eu acho que é uma coisa muito além da religião. A religião, ela é muito limitadora. Eu sou espírita, não tô falando que tem que largar tudo e tem que... Não. As pessoas precisam da religião em si, a estrutura religião, o movimento precisa. Porque a gente é meio capenga, a gente não tem essa vontade que os espíritos falam, né? Lá no livro dos espíritos fala, nossa, falta vontade em vocês aí para fazer as coisas. Então, independe de religião, mas uma das coisas que me auxiliou muito, e aqui entra na questão da causa, é conseguir sair da minha realidade. Sair de mim e conseguir enxergar o outro. Por que eu falo isso? Graças a Deus, durante a minha adolescência, durante a minha fase ali da mocidade, tal, que eu frequentava mais assiduamente, uma das coisas que me moldou foi o trabalho assistencial. Então, uma das causas que eu acredito muito, Luca, é conseguir olhar a outra pessoa tentando fazer o mesmo que Jesus fez. Quando ele olhou a mulher adúltera, ele não viu a mulher adúltera, ele viu um espírito em potencial. Quando ele olha para Pedro, negando ele 3 vezes, ele não viu ali Pedro o negando. Quando ele olha para Paulo, então a causa é conseguir olhar os indivíduos, ver potencialidade neles e a gente se ajudar mutuamente. Ajudar mutuamente, no sentimento sincero de progresso. Porque o trabalho assistencial, quando eu frequentava enquanto mais novo, moldou aquilo que eu sou hoje. Eu devo muito aquilo que eu penso, aquilo que eu sou, às senhoras que eu ia visitar, que eu entendia. Eu não estava ali para salvar a vida delas. Quem é a gente para ir fazer o bem e achar que vai salvar a pessoa? É ilusão isso. Você vai lá para você se salvar, no sentido assim, de melhoramento, né? De purificação da alma, de progresso, de reforma íntima. Então, quando eu ia visitar as senhorinhas lá, o pessoal doente, o pessoal com transtorno mental, enfim, eu cresci ali. E eu cresci a minha alma entendendo a realidade humana. Isso, para mim, muda muito hoje. Então, uma das coisas que eu acho que tem a ver com causa é conseguir sair de si e tentar enxergar o outro. Sim, concordo plenamente com você. Eu acho tá faltando muito entendimento, me parece, que falta nas pessoas o entendimento puro da onde vem a motivação ou por que eu estou fazendo tudo que eu estou fazendo. É simplesmente para me elevar, simplesmente é egoísta, é porque me mandaram. Da onde vem essa causa? De onde vem esse porquê de tudo que a gente faz? E eu acho que isso que você falou, de externalizar para o outro, você consegue olhar um pouco mais por cima o que está acontecendo, a realidade que a gente falou. Qual é a realidade? A realidade é essa, então eu vou trabalhar aqui. E aí ele usa aqui como essa rebeldia de provocar uma revolução, né? O rebelde sempre se juntam, né, para fazer uma revolução. Revolução para quê? Para quem? Né? Acho que quando você olha o destino das coisas, aquele destino é promover o bem raciocinado, claro, né? Aquele bem, como você disse, quando a gente promove a melhoria do próximo, quando aquele que a gente vai ajudar sai daquela situação melhor do que quando a gente entrou na vida dele. Então essa causa está faltando um pouquinho para as pessoas, né? A gente toma tantas vezes pancada da vida e a gente fica olhando por aquele introspecto nosso, né? Que como a nossa vida está ruim, Sim. como a nossa vida... E a gente não vai para esse trabalho de campo entender como funciona a realidade, como funciona a vida do outro. E se a gente parar para pensar, nós estamos muito bem. A gente está reclamando de muito pouca coisa. Nós estamos sendo rebelde com coisas mesquinhas. E o que é real, o que é pesado, a gente não está dando importância.
Foi o que eu consigo entender. Eu gosto de uma frase do Chico, que é assim, parafrasear, não vou lembrar literalmente, né? Ele fala assim, que aqueles que mais sofrem são aqueles que têm mais tempo para si. O cara que mais sofre é aquele que só olha para si, velho, porque ele vive na tormenta do trabalho dele, cara, dos problemas dele. A gente entende, não é desvalorizar, não, pessoal. Não é desvalorizar a dor de ninguém. Não. E também não é ser conivente com algumas coisas que estão erradas. Então, eu tenho um pensamento aqui, eu vou jogar, às vezes é até polêmico, assim, a ideia, mas o que eu penso, assim, eu não respeito a sua opinião, eu respeito você. Sim. Se a sua opinião gerar algum preconceito, eu vou combater a sua opinião. Você tem o direito de falar, mas eu não vou concordar com ela. Eu concordo com você. Respeito você, respeito os seus direitos, mas eu não posso. Não posso. E aí a ideia da revolução não é ser conivente, né? Com o erro, com o preconceito, com a discriminação. Não é nada disso. Porque às vezes parece que a gente joga pro outro lado, né? Não é pra revolução, mas também é pra ficar do jeito que tá. Também não. É o famoso conceito. O bambu, ele vai pros dois lados, mas ele é utilizado bem reto, pô. Então a gente tem que começar a entender essas questões, sim. Né? Não é passar pano para algum problema, né? Fala, Pedro. Pode falar. Pedro. Pode falar, Pedro. Essa questão do problema, que é aquele do espírito do irmão José, que tem aquele livro, um dos que mais vende lá na livraria aqui do centro, aquele Jaiorai. Né? Eu não sei se é exatamente esse livro que ele fala isso, mas ele chega a ser até mais incisivo. Assim, ele chega a falar o seguinte: se a gente não tem um desses 3 problemas, a gente não tem problemas reais. Ele fala, olha, o que são problemas reais? Fome, né? Não, mas não é sentir fome e abrir a geladeira, né? Não é isso. É assim... É sentir fome a ponto de não sentir fome mais. Exatamente. Você não vai ter amanhã. Não tem uma perspectiva de ter a comida. Se você não tem... Se você não tem fome seria um problema real. A solidão real, no sentido de que, vamos supor, houve um desastre, todo mundo da sua família morreu. Você ficou sem ninguém. Né? Eu vi famílias do coronavírus agora, né? Pelo menos os laços mais próximos ali, tiveram pessoas que, assim, quase que do dia para a noite perderam todo mundo, assim. Claro, doido, né? Raro, mas isso é um problema real. E a terceira, que é uma doença grave, ele fala. Uma doença realmente, não é uma dor de cabeça, né? Não é Não. Você tem uma doença grave onde existe ali o risco de morte. Ele fala o seguinte: se a gente não tem esses 3 problemas, é como aquele vídeo do Sérgio Malandro, né? Que não sei se vocês chegaram a ver, que ele fala do entregador, sei lá. Ele fala, isso não é problema, ele faz uma diferença entre problemas e obstáculos. Rapidamente, assim, só para a gente contextualizar, né? O Sérgio Malandro, ele contou, ele estava fazendo uma live, e aí, assim, ele começou a falar sério, sabe? Eu nunca nem tinha visto ele falar sério, assim. Como é que ele fala sério? Como é que ele fala sério? E ele falou isso, ele falou o seguinte, que ele estava no auge não. Ele estava, já tinha feito a fama dele, e o oficial de justiça foi lá buscar o carro dele. Né, uma BMW, um carrão lá. Aí o oficial de justiça falou assim: nossa, mas eu não sabia que era você que era para eu vir aqui buscar, né? Meu filho é seu fã e tudo, você não assina, dá um autógrafo aqui para ele, porque ele tem câncer e ele tá no hospital. Aí ele falou assim: como é que é? Seu filho é meu fã? E ele tá com câncer? Ué. Aí ele foi lá dentro, teve um bonequinho de Sérgio Malandro lá, né? Deu para ele, leva isso aqui para ele, fala que fui eu que mandei, assinou no papel e tudo. Aí o oficial de justiça saiu, ele sentou na beira assim, da casa e começou a chorar. Ele falou assim: ali eu percebi que eu não tinha problema, eu tinha obstáculo. Ele fala: eu tinha obstáculo, eu não estava mais na fama, eu estava com dívidas, eu estava com um monte de coisa, mas eu estava com todos os meus filhos estavam saudáveis dentro de casa, sabe, eu tinha que comer. Ele começa a fazer, nossa, é muito profundo, assim, né? Esse vídeo meio que viralizou, foi agora, né, essas semanas para trás. Mas é justamente isso que o irmão José está falando, né? São poucos realmente os problemas reais, os outros são, a gente cria, né? Eu tenho uma vontade, nem sempre eu consigo concretizar essa vontade minha, tá? Ainda mais nesse período que a gente está passando, as nossas opções diminuem um pouco, mas estou passando por alguns problemas profissionais aqui que, né, problemas, vou usar agora
dificuldades. Serginho Malandro. Usar o Serginho Malandro aí. Não, mas... Tô tendo algumas coisas. Cara, e eu paro, eu penso, eu lembro de quando a gente trabalhava com o centro ativo, né? O atendimento assistencial. Eu lembro, falei, cara, mas peraí. Eu não tô na mesma posição hoje que aquelas pessoas que tá indo lá para pegar um saco de legumes que foi rejeitado no supermercado para poder comer. Eu não tô lá tendo que pedir, pelo amor de Deus, por um remédio. Eu não tô lá... Tô reclamando. Aí eu falo assim, não, peraí, não, vamos parar de... Vamos olhar, cara, eu tenho um problema, eu tenho que resolver. Se eu não resolver, sou bem prejudicado. Mas não é assim também, né? Eu acho que assim, a gente cria os problemas tão grandes, a gente infla os problemas tanto que a gente acha que é insolucionável, que aquilo vai acabar com a nossa vida. E aí vem a experiência de quem é mais velho e falar, gente, calma, não é assim. Dá uma sossegada, abaixa o facho, tem um jeito muito mais fácil de resolver isso, tem um jeito muito mais simples, senta aqui que eu vou te explicar como é que faz. Muitas vezes a gente não dá ouvido, porque a gente acha que o velho não está adaptado para a nossa sociedade, para a nossa agitação do jovem, né? Mas às vezes eles sabem, e eu trabalho ali junto com meus pais, eles viram e falam assim, mas peraí, isso que você está reclamando? É só fazer isso, é pronto, é resolvido. E aí eu passei uma semana chorando no banho para resolver um problema, sem dormir à noite, faz 2 meses que eu não durmo à noite, por um problema que eu poderia ter resolvido facilmente se eu tivesse um pouquinho mais de experiência e prestado atenção. Dado a oportunidade para alguém me ajudar. E tentado ver com os olhos deles que estão com mais experiência e ver por cima. Claro que você comentou isso. Existe uma maturação do cérebro, existe todo um processo que o jovem tem que passar, que a gente também passa, mas parece que... Não é burro não, viu? O jovem não é burro. Muito pelo contrário. Tem muito jovem que assiste a gente aqui que ia me dar uma aula sobre quase tudo que eu sei na vida. Ele poderia me dar uma aula muito melhor do que eu acho que eu poderia falar. Mas, às vezes, a ansiedade, esses jovens tão ansiosos, que também sou eu, não deixa o cérebro raciocinar. É tão imediatista que não deixa a solução vir na cabeça. Ou a solução vir na nosso amiguinho nos fala aqui no ouvidinho a solução. Mas se a gente não tiver preparado, calmo, com foco, com a cabeça no lugar, a gente não consegue escutar. E a gente vira chuta o balde, briga com todo mundo e ofende e acha tudo que vai acabar o mundo. E não vai, era só ter um pouquinho mais de paciência. Uma coisa que até eu tenho reparado muito nesse período, eu falo, toda essa situação da pandemia veio, acho que para aproximar mais as pessoas, para trabalhar empatia, tolerância. E, gente, parece que você vê muitas pessoas estão praticando o contrário, né? As pessoas estão mais intolerantes, mais impacientes, em vez de se colocar no lugar do outro, das dificuldades que o outro estão passando, cada um só vê, como falou, só vê os seus problemas, só vê a sua situação. E não vê o lado do outro, né? E por coisas muito bestas, às vezes no supermercado, você vê o povo lá quase se matando por causa de uma fila de supermercado, gente, né? Coisa que, 10 minutos a mais ou a menos não vai mudar a sua vida. E o povo briga, eu vi gente brigando. E realmente, eu acho que as pessoas estão muito no individual e isso está piorando a situação de relacionamento entre as pessoas, né? Eu falo que o mundo hoje está muito chato. Se a gente for parar para ver, está muito chato, né? A gente não pode... Tudo as pessoas julgam. Você não pode falar nada que as pessoas te julgam, já te apontam o dedo. Igual o Fred falou, a gente tem as opiniões, né? Eu posso respeitar, né? Mas cada um tem a sua opinião. E hoje ninguém pode falar nada. Sei lá, eu acho que essa situação veio para tentar melhorar um pouco o relacionamento entre o ser humano. Tem gente que está aproveitando esse período de pandemia e está trabalhando isso, mas tem muita gente aí que precisa ainda acordar um pouco para a vida, né?
A Duda está falando algumas coisas aqui, que a Duda não fala, gente, a Duda escreve, então vamos... né? A Duda falando isso, que os jovens são muito afobados e tudo que acontece parece o fim do mundo. E que ainda mais agora, no meio da pandemia e da quarentena, com tanta gente morrendo, ainda assim tem muita gente saindo de casa porque diz que não aguenta mais ficar sem os amigos ou sem sair, que isso é muito egoísmo. Né? A gente precisa, eu acho, assim, né? Uma pessoa sem máscara na rua, isso, ou mesmo qualquer outra coisa assim, né? No meio de uma situação como essa e tudo, lógico, ressalta aos nossos olhos, né? Tem uma plataforma chamada TED, né? Fala sobre palestras, mas tem uma delas que a moça faz uma pesquisa, uma norte-americana, ela faz uma pesquisa sobre altruísmo. E ela fala o seguinte, que eles fizeram uma pesquisa com um banco de dados de redes sociais e eles descobriram o seguinte, 92% das pessoas, elas realmente não estão nem aí para as outras, no sentido de que 92%, tirando as pessoas mais próximas, né, o núcleo ali de convívio familiar dela, elas não estão. De 92, ela fala que 7% das pessoas, além de não estarem nem aí, ao ver alguém sofrer, gosta. Ou seja, é o sádico. Né? Quer ver o outro sofrer. E existe 1%, quando ela fez essa palestra, eu lembrei que Jesus fala, né? Vós sois o sal da terra. Porque o sal é pouco, né, na comida. Para salvar o sal. Então, é 1% que realmente é altruísta. Que realmente, assim, se precisar, doa um rim, se precisar, sabe, vai fazer. É 1%. Né? Então, uma conclusão que elas chegaram também, nessa pesquisa, é o seguinte, nós temos, na média, nós registramos 20 vezes mais uma notícia negativa do que uma notícia positiva. Uma média. Né? Tem gente que está mais, tem gente que é menos, mais otimista, mais pessimista, enfim. Mas, ou seja, quando a gente fala que quando a gente vê essas cenas, eu não estou justificando o comportamento errado de ninguém, né? Eu também acho um absurdo, né? Quando eu saio, né? A Luana, minha namorada, está aí, ela trabalha num banco, ela vive coisas que, assim, dá um livro, tá? Assim, você precisar explicar para a pessoa por que ela precisa usar máscara, entendeu? Enfim, coisas absurdas. Mas, assim, o que eu estou querendo dizer é que o nosso olhar também, a gente tem que ter essa consciência de que ele é um ponto de vista, como diz o Haroldo, né, na palestra. Você é a vista de um ponto. Né? Então, quem tem a vista total? Deus. Né? E os espíritos dizem sempre que nunca se fez tanto bem na Terra quanto hoje em dia, mas isso não é notícia. Mas isso não sai por aí. Né? Aliás, conforme a gente vai mudando essa demanda, as notícias, a mídia vai vender aquilo que realmente a gente quiser consumir. Né? Se a gente ainda alicerça a corrente do mal, é o mal que vai dar dinheiro, é o mal que vai lucrar. Né? Então, a gente também precisa fazer a nossa parte de mudar esse olhar. Porque, assim, embora toda essa catástrofe que nós estejamos vivendo, né? Outras epidemias também nós já tivemos e tudo, mas eu sinceramente, eu acho que o bem, assim, tem muita coisa boa realmente acontecendo. A gente muitas vezes tem dificuldade, eu não estou excluindo disso. A gente tem dificuldade realmente de ter a ideia precisa. Como, por exemplo, os benfeitores já conseguem, como Deus já tem, né? Perfeito, é isso mesmo. A gente precisa mudar um pouquinho essa chavinha, né? Do nosso radar estar ligado só para coisas ruins, ou só para coisas negativas. Se a gente começar a focar tudo que a gente vê, tentar ver o lado bom, ou tentar focar em pessoas que estão fazendo bem, pelo menos, já ajuda bastante. Já nos ajuda aí nesse filtro, né? É lógico, toda vez que a gente fala de alguma reforma íntima, de alguma coisa, parece que aí quando a gente fala é tão fácil, é tão simples. Então é só simples, é só fazer isso, é só eu parar de assistir o da Atena, é só eu parar de ver... Não é. É difícil pra caramba, né?
Para qualquer mudancinha nossa é difícil pra... Mas precisa começar. Precisa fazer alguma coisa, sabe? Hoje eu tive uma coisa, olha só como que é. Hoje, literalmente, acho que era 4:30 da tarde, mais ou menos, eu tava com um monte de problema para resolver, mas eu falei, cara, deixa eu parar um pouquinho aqui para dar uma relaxada, né? Para mim ver se consigo claramente e voltar a resolver os problemas. Me peguei no Facebook da vida, nervoso, estressado. Por quê? Porque eu só tava vendo notícia. Eu rodava a página o feed do Facebook e era só notícia ruim. Eu falei assim, cara, não é possível que eu parei para relaxar e fiquei mais nervoso. E aí eu falei assim, cara, deixa eu procurar, eu vou rodar aqui o feed do Facebook, até eu achar, porque fazia tempo que eu não entrava no Facebook, raramente eu entro, mas, né, acaba entrando. Eu vou rodar até achar alguma coisa boa. Eu demorei para achar alguma coisa boa. A coisa boa que eu achei era uma doação de cachorro. Pô, essa era tudo de gente compartilhando coisa ruim. É a explosão que teve não sei aonde, é o fulano que tá fazendo tal coisa na política, é o cara lá que mandou não sei o que lá matar outra, é a família que tá destruída. Cara, 4:30 da tarde, hoje, eu desativei meu Facebook. Para quê? Para ver se eu não olho. Para ver se eu paro. Nossa, puta evolução que o Luca fez. Não, para mim vai me ajudar pelo menos no dia a dia. Eu vou tentar ver outra coisa, eu vou ter que parar para relaxar, eu vou ler um livro, eu vou fazer outra coisa. Foi um jeito de eu me forçar a mudar. Ah, o Twitter tá ruim também? Desabilita, exclui o aplicativo. O Instagram tá fazendo a mesma coisa com você? Faz. O jornal que você assiste tá mudando, não tá te levando para foco negativo. Muda, vai mudando. Usa cada um na sua vida, tem que parar, e aí tem que fazer um autoconhecimento e saber o que está te prejudicando. O que está te fazendo ficar rebelde aí, né, usando a palavra do livro aqui, um rebelde com uma causa que não faz bem para ninguém. Né? Procura aqui, como ele disse aqui no livro, uma rebeldia com sentido de amor, caridade, trabalhar no bem, promover alguém que trabalha no bem, promover um trabalho assistencial, sabe? Sei lá, vai procurar alguma coisa que... Vai ler um livro bom, não vai ler um livro também do... né? Qualquer um aí. Qualquer um outro. Eu ia falar um nome aqui, não posso falar o nome, né? Vai num livro de qualquer doutrina aí, vai ler a Bíblia, de alguma forma, coloca lá a Bíblia e vai ler, de alguma forma, alguma coisa boa. Vamos tentar melhorar isso. Eu falo para mim, né? A gente precisa começar a pegar. Para quem não sabe, né, que eu e o Lucas somos casados, né, e até acontece isso direto. Às vezes ele fala assim, ai, você viu tal coisa que aconteceu? Eu falo, não. Ah, mas como não? Você não viu tal vídeo? Eu falo, não. E aí ele fala assim, mas que mundo você vive? Porque, gente, eu falo, eu optei por me tornar alienada em certas coisas. Eu não gosto de ficar vendo essas coisas de tragédia, de gente ofendendo outros, essas coisas que vira compartilhamento. Eu não vejo. Porque vai me fazer bem? Vai me ajudar? Não, a gente só fica nervosa de ver essas coisas ruins, né? Igual o que tá agora... Eu me tornei o rei da cultura inútil, porque eu sei bastante coisa, tá acontecendo que não serve pra nada. Igual o cara do iFood lá que tá todo mundo falando. Eu não vi o vídeo, entendi o que aconteceu, mas não preciso ver, não quero ver. Pra quê? Pra ficar com raiva, né? Como todo mundo tá morrendo de raiva daquele cara, a energia que aquele cara deve estar recebendo deve ser absurda, de tanta gente direcionando ódio gratuito para ele. A atitude dele foi errada? Tudo bem, mas a gente começa a ver essas coisas, a gente cria um ódio, uma raiva, uma coisa que não faz bem pra gente. Então, né, se não tem sentido, para que eu vou perder meu tempo vendo isso? E aí eu falo muito isso pro Luca, eu falo, eu não fico vendo essas coisas porque se não vai me fazer bem, prefiro ser alienada, mas ficar em paz e vendo coisas boas, que vão me ajudar a crescer, sei lá. Eu acho legal que isso seria, então, se rebelar, eu acho, Bruna. O que vocês acham? Porque ele traz aí rebelde com causa, né? E aí a gente vê, porque o rebelde é aquele que não aceita aquela situação, né? Não aceita a situação atual, então ele vai se rebelar com aquilo. Então eu acho que ele vem trazer, então, o Adilson, ele vem trazer esse tema, e esse termo de rebeldes, desse lado positivo, porque ele fala que o jovem, ele tem... ele é muito ativo, né? Ele não pode deixar como que eu posso dizer, a frase que ele usou aqui, Jéssica, para falar disso, a inércia não combina com a força juvenil.
Isso, exatamente. Então, é isso que eu falo, que ele vem trazer essa questão do rebelde com causa, porque a gente precisa. Qual que seria, então, o que a gente vem vivendo continuamente? As mazelas que a gente vem trazendo, né? Em várias e várias vidas, o comportamento social que está instalado. Então, o jovem, ele precisa se rebelar com isso, né? Com essas mazelas que ele já vem trazendo. Então, se rebelar com essa situação que vem acontecendo de vidas em vidas, né? Vidas após vidas. Então ele fala para a gente se rebelar contra isso. E qual que seria a causa, né? O Evangelho de Jesus, a mudança íntima. Acredito que seja isso, né? Para que o jovem tenha a necessidade de agir de forma positiva, se rebelar de forma positiva, né? Contra as nossas próprias mazelas, contra. Sim. E aí a gente, quem, né, já tem um pouquinho mais de idade, sim, né? Já passou um pouquinho essa fase jovem. Tudo a gente usa como desculpar, mas eu podia ter feito isso quando eu era jovem, né? Podia ter aprendido tal coisa quando eu era jovem. Então, a gente acaba vendo, depois que passa por esse período de juventude, como a gente aproveitou pouco, como poderia ter aproveitado mais, feito mais coisas, estudado mais, né? Feito mais ações sociais, tanta coisa produtiva que a gente deixa de fazer quando é jovem, depois quando a gente fica mais velho, né? Não adulto, sei lá, a gente se arrepende de não ter feito. Então, acho que essa que é a rebeldia que eu entendo com o caldo do jovem aproveitar toda essa energia, essa motivação que ele tem e utilizar isso para coisas boas, né? Fazer um trabalho social, né? Tem alguns jovens que vão de sábado, começaram de sábado no centro quando estava presencial para ajudar lá na evangelização e tudo, e é o que o Luca falou. A gente comentou já isso, desde que a gente começou aí de sábado na assistência, cara, depois de você ver pessoas passando por situação de necessidade, como o Pedro falou, de fome, de doença, de solidão, de pessoas que não tem ninguém da família ali para ajudar, você sai dali e você fala assim, eu tenho que ter muita vergonha na cara para reclamar de alguma coisa da minha vida. Né? Porque eu tenho uma vida tão maravilhosa, tão perfeita, eu tenho tudo. E aí eu pego e reclamo por causa de um probleminha de nada, enquanto você vê pessoas realmente passando por problemas reais, realmente ajuda a gente a fortalecer e querer fazer algo por uma causa maior. Então, por isso que a gente tem que realmente incentivar o jovem para ele utilizar o tempo dele da melhor forma possível para coisas boas. Uma das coisas que eu gosto de imaginar quando eu falo de Jesus, que é o último ato dele entre as pessoas foi a de servir. Foi lá na última ceia e tal, que ele lavou os pés dos discípulos e tal. Então, é meio que a simbologia de que o sentido da vida é o servir, né? É de se dedicar a alguma coisa muito maior do que você. E aí eu vou chamar a atenção de quem trabalha com jovem, né? Eu e quem trabalha com jovem aí. Às vezes a gente já chega numa postura superior e não é legal, porque cria um bloqueio, cara. É da mesma forma que eu vou reclamar pro meu pai ou para alguém que é mais velho que eu e ele já chega com uma resposta pronta, você é reativo e já fala, você só pensa desse jeito porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. É a mesma coisa, cara. O adolescente deve falar dos problemas deles, a gente sabe que a menina me deixou, ou minha amiga brigou comigo. A gente sabe que, relaxa, vai dar tudo certo. A gente sabe isso, mas na hora que for travar esse contato com ele, é importante saber como falar e o que falar, né? Porque às vezes a gente afasta. A questão não é, às vezes, tem que ser, tem que falar real, tem que falar a verdade. Concordo, tem que falar, mas tem jeitos de falar. Porque a questão é, você cria um bloqueio, e às vezes quando aquele jovem precisar quando ele tiver um problema sério, sei lá, uma tendência suicida, por exemplo, ele não vai falar com você, porque você é o cagador de regra, né? Uhum. Tem que saber falar, não deixar de falar a verdade, não deixar de corrigir, mas saber falar, porque senão você cria bloqueio, e aí quando você cria bloqueio, às vezes, cara, o que tem de taxa de suicídio de jovens é muito grande, assim, não é comum. Não deveria ser comum. Não deveria ser comum, mas parece que o negócio está ficando estranho. E aí, fruto de várias questões, independente das questões.
quando alguém chega na gente, e é estritamente o jovem nesse caso, tem que saber ouvir, cara. Tem que saber ouvir. A gente tá no mundo que todo mundo quer falar, mas é difícil de escutar, hein? É difícil de escutar. Eu acho que pega um ponto, Fred, que talvez pra gente, quando a gente já passou por isso, seja tão fácil pra gente, né? Como é pros nossos pais ou pros mais velhos, quando a gente fala alguma coisa que a gente reclama, eles falam, pô, mas é tão fácil pra você. E pra gente é difícil, né? Parece que eu já comentei aqui. Você se sente imbecil, né? Fala bem. Como assim é tão fácil, né? Porque eles já passaram, já tá com aquela experiência, blá, blá, blá. E aí a gente vai querer falar com um jovem que está sofrendo por uma coisa que para nós é simples. Talvez é até simples, mas a gente precisa falar do jeito certo, como você está falando. Precisa explicar para ele, precisa ter paciência. Ele não viveu as mesmas coisas que a gente viveu. Ninguém viveu a mesma coisa que o outro, né? Eu sei que às vezes algumas coisas é mais difícil para os outros do que para mim, por exemplo. Para você e para mim, falar é mais fácil do que para muitas pessoas. Sim. Falar em público, gravar um vídeo, é muito mais fácil. Tem gente que tem. Mas o que a gente está querendo levantar aqui não é um problema grande, como o Pedro acabou de falar, gente, não é um problema do mundo, assim, que o mundo vai acabar se você tentar resolver aquele problema, entendeu? Tem coisas muito mais graves, tem muita gente passando por problemas muito mais sérios. E se você cair na realidade dessas pessoas, você toma coragem de virar para os seus problemas e falar, peraí, filho, isso aqui é fichinha. Né? Você começa a ser, como a Jéssica falou, rebelde na questão de mudar. Eu vou querer mudar isso aqui. Isso aqui é fácil, isso aqui é teta para resolver. O problema é aquele cara ali que está passando fome. Isso aqui que eu tenho hoje, eu vou resolver fácil. Então, quando a gente fala para o jovem, e muitas vezes, culpa minha aqui, de ser grossão, de ser grosseiro, de falar errado, de acorda, filho, isso não é difícil, é fácil. Quer ajuda? Vamos resolver, mas isso é fácil, não fica preso. Não entre numa depressão profunda por um problema desse. Vamos resolver junto, pede ajuda, não é vergonhoso nenhum pedir ajuda para ninguém. Vamos lá, mas não briga com os outros, não briga com a vida por causa de um problema simples, de uma dificuldadezinha simples. Não é menosprezando a dificuldade do outro. É que, como o Pedro falou, existe os reais problemas da vida. Se você não está passando, pede ajuda e vamos resolver fácil. Vamos pular essa montanha rapidinho aí e toca para frente, entendeu? Não vamos ficar brigando com a vida à toa. A vida é tão bonita, tem tanta coisa para nós resolver, tanto problema para nós resolver, pessoal, aí, das nossas encarnações que a gente vem fazendo errado, do que a gente ficar resolvendo treta na internet, brigando com os outros, brigando com o pai, com a mãe. Né? Parece que a gente é muito mesquinho com os problemas. É só andar e observar, né, Luca? Eu tava comentando com meu pai até semana passada, né? Porque se a gente andar, por exemplo, na Paulista, lá em São Paulo, né? Esse tempo atrás eu fui na Paulista e tal. E é incrível quanta gente você vê, né? Muita gente andando ali. E aí você começa a perceber, você fala, gente, né? Você começa a olhar para fora e igual o Fred estava falando no começo, né? Não é tudo, nós somos muito egocêntricos, né? Tudo são os nossos problemas, a gente acaba, nós mesmos criamos uma redoma de vidro em volta da gente, achando que todos os nossos problemas são os piores do mundo. E é só você pegar numa rua movimentada e começar a observar o tanto de gente que tem ali com seus problemas, indo cada um para um lugar para resolver cada um com um problema de nível de dificuldade diferente, mas que é importante para ele naquele momento, né? E aí você olha e se sente, fala, nossa, o que eu sou, né? O que eu estou pensando, o que eu estou fazendo, né? Você sai falar de você mesmo. Oi? Vai encerrar já? Não, pode falar. Manda bala aí, Pedro. Pode falar, Pedro. Não, essa questão de... Eu falo por mim mesmo, sabe? Assim... Oi? Não, ninguém falou nada. Tá dando para ouvir? Tá, pode tocar. Eu falo por mim mesmo, essa questão de julgar os outros. Julgar o problema alheio. Né? Claro que existem esses problemas que são reais, realmente, né? A gente não consegue encarar ainda dessa forma como o irmão José coloca, por fraqueza mesmo espiritual. Mas uma vez eu tive uma lição muito grande, que o Davi, daqui de Jales, né, a maioria conhece,
tem uma mediunidade muito ostensiva, né? Eu fui com ele, eu fui levá-lo a uma palestra, né? Porque nunca é bom a gente ir sozinho. E depois da palestra, os dirigentes, né, 2 senhores desse centro, uma cidade aqui próxima, eles quiseram conversar com o Davi e pedir uma orientação, questão da filha, né? E aí, eles não fizeram o que ele falou, não, pode ficar e tal. Eu fiquei, eu vi, né, uma coisa pessoal, assim. E o problema era basicamente o seguinte, era uma filha única e estava tendo um problema X, eu não lembro exatamente qual era, não era um problema, assim, realmente, a meu ver, né? Aí que tá, a meu ver, tão grave, mas que ela queria que os pais, ou pelo menos a mãe, né, fosse para morar com ela. E aí, né, olha como é que a gente vê uma fração só do todo, né? Eu pensei assim, imagina, na minha cabeça, né? Logicamente não falei isso. Mas assim, imagina, tirar os 2 aqui desse trabalho no centro. Exatamente, né? Eu falei assim, tirar os 2 do trabalho de dirigência do centro para poder ficar com ela lá, pensei comigo, né? Capricho. É capricho puro, quer dizer, não é um problema desse. Aí o Davi ficou, né, assim, ele foi, enquanto eles vão falando, aí a benfeitora estava do lado, Maria Dolores, né, e aí o Davi falou totalmente o contrário do que eu estava pensando. Ele falou assim, não, realmente, vocês têm que considerar essa possibilidade de alguém, pelo menos, ir, porque é um espírito muito fraco, um espírito muito frágil, é um espírito, assim, pelo que eu entendi, né, para não fazer uma besteira maior, é melhor que alguém vá, se sacrifique. E aí depois ele me contou a outra parte, no carro, essa parte ele não contou para os 2 senhores, né, que a benfeitora falou assim, porque eles ficaram assim, mas como é que a gente vai deixar o trabalho aqui, né? E aí porque esse foi um dos argumentos, né? E eu pensando comigo, não tem nada que deixar o trabalho. Aí o Davi falou isso, aí eu falei, nossa, né, como que a gente não vê em profundidade, eu não sei quem que era a menina. E aí depois do carro ele contou para mim e falou assim, ó, a benfeitora falou uma outra coisa ainda, eu não falei isso para ele, né, achei seria ofensivo, ela só comentou, na verdade, não falou que era para eu falar. Que é o seguinte, não tem ninguém para ficar no lugar deles enquanto dirigente, porque eles não deixam ninguém fazer nada na casa. Então eles fazem tudo. Sim. A casa é deles, é um clube, né? Não é um centro espírita. Então eles têm dificuldade de encontrar alguém justamente por isso. Porque as pessoas de boa vontade que chegavam, eles também não deixaram se aproximar. Então, olha a profundidade do negócio que eu aqui na minha cabeça, eu estava longe de imaginar o problema. Né? Então, realmente, como o Chico disse, né? Tem uma coisa que a gente não pode fazer é julgar. A gente não pode julgar realmente o outro porque a gente simplesmente não sabe. Sim, um socão no estômago, isso aí. A gente... O espírito... Você começou até falando, né, Fred, que... Eu não sei se já estava gravando ou não, foi no meio no off, sobre a cultura do cancelamento. Sim. Que tá tendo. Se a gente tivesse realmente focado nos nossos problemas, em resolver os nossos problemas, seja o mais egoísta possível. O que eu vou? Eu vou resolver os meus problemas, assim, né? Eu vou resolver os meus problemas espirituais, aí, né? Os problemas que eu tenho que resolver para minha evolução. Se a gente tivesse focado nisso, cara, como o mundo ia ser lindo, como ia ser... Bom, a gente não estava aqui, né? Se a gente conseguisse focar só nos nossos problemas, acho que a gente já estava em outro lugar. Se a gente, toda vez que a gente estiver passando por um problema, que a gente achar que ele é insolucionável, vai fazer uma caridade. Vai visitar alguém, vai levar um prato de comida, vai fazer uma sopa, uma cesta básica, vai visitar alguém para dar o ombro, ver se o cara está precisando de alguma coisa. Se mesmo assim você for analisar com todo o coração sim, aberto, ir lá e fazer a caridade, e mesmo assim o seu problema for maior que o do cara, aí... Tá lascado. Não, aí você tá livre para ir resolver o teu problema, entendeu? Sim. Vai lá e cuida de alguém que tá assim, à beira da necessidade, passando fome, passando frio, sede. Cuida dessa pessoa. Não é que você cuidou dessa pessoa, faz essa reflexão. Se o teu problema ainda era igual, maior que o dela, aí você tá livre para ir resolver o teu problema. Quanto isso... Gabriel quer falar um negócio aí. Quer falar, Gabriel? Tá só se aparecendo aí.
A Jéssica já está falando que vai ter que sair. Então, acho que agora deu o horário mais ou menos que a gente começou. Acho que a gente já pode fazerem aí as considerações finais aí, se tiver mais algum comentário, né? Você viu, né, Fred? A gente falou, a gente começa a fazer um bate-papo, na hora que vem, passa uma hora assim, e se deixar a gente falando aqui, acho que a gente ainda fala mais 1-2 horas. Vai até amanhã. Fácil de assunto, né? Não, foi muito bom. Quando o assunto é bom, vai embora. Eu acho que é só. Acho que deu para tomar bastante tapa na cara, assim, para a gente alinhar as expectativas. Eu queria fazer só um comentário sobre o que o Pedro até comentou desse caso aí. O espírito ainda, ele tem essa necessidade de querer saber como é que funciona tudo de tudo. O cara chega com um problema, não, é que na vida passada você foi isso. Tá, que merda é essa, cara? E se foi, o que tem? Não te interessa. Não te interessa. Não é? O pessoal fica jogando tudo pra lá. Se não joga pra lá, joga lá pra frente. Aí fica ansioso. Aí ou fica com culpa e remorso. Meu, vive o agora, meu. Estamos aqui. É agora. Esquece. Ah, mas eu quero saber. A nossa vida atual é tão santificada que todos os problemas foram causados nas outras encarnações, né? Exatamente. Você é um safado. Você faz as coisas erradas aqui agora. Você não é só lá do passado, não, irmão. Calma, o pessoal fica... Igual a moça hoje. Hoje não, essa semana. A moça falou assim, Fred, aí minha irmã fez regressão. Né? Mas não de regressão de vidas passadas, mas regressão para a infância, né? O que você acha? Eu falei assim, olha, eu tô de boa aqui agora. Deixa eu ficar de boa aqui agora. Só quero tentar fazer o que foi, cara. Não tem muito o que fazer. Ah, mas é para entender o sentimento. Eu acho que não é por aí, não. Vamos ver agora. Então, jovem, teu pai foi grosso com você, o fulano foi grosso com você, ciclano foi grosso. Esquece, velho. Esquece, toca a tua vida aí, vai fazendo teus trampos, e a gente também, porque não tem muito o que fazer, não. Aí, Fred, se a gente teve o véu do esquecimento para encarar... Pra que serve esse negócio, né? Para que isso aí, outra? Pega de aprendizado. Aprendizado é o que ficou para trás, ficou. Já era. Vai voltar? Não vai, né? Por enquanto não descobriram ainda como voltar para o passado. Então, se passou, agora toca o barco, né? A vida anda, o maré mareia, o gato gateia e vamos tocar a vida. O problema do espírita é igual você falou, Fred. Ou bota a culpa na vida anterior, ou fala, qualquer coisa eu resolvo mais para frente, ou pior, coloca a culpa nos espíritos. Né? Eu tenho uma tia que tudo é culpa dos espíritos, nada é culpa dela, né? Nada é porque ela causou aquilo, não. Rapaz, isso é influência dos espíritos. Então, assim, o espírita tem essa mania de querer tirar a culpa dele do agora e terceirizar para outra encarnação, para espírito, para alguma coisa, né? Então, a gente tem que realmente dar o tapa na cara e entender que o que a gente está passando aqui é responsabilidade nossa do agora e melhorar agora, não amanhã. Falta de aplicar o evangelho na cabeça da pessoa. Vou ter que dar no olho para ver se enxerga. Gente, mas obrigado. Fred, não sei se você tem mais alguém aí que vai estar participando, quer comentar mais alguma coisinha, quer fazer sua opinião. Já falei demais já. Fale agora, o cálice na próxima... O Cali fale só na próxima reunião, no próximo estudo. Isso aí, alguém? Então é isso, gente. Vamos terminando por aqui, né? Fred, brigadão por ter participado com a gente aí desse estudo. Nóis. Foi muito bom, trouxe muito conteúdo bacana aí pra gente. Né? Agradecer a participação de todos aí, do Pedro, que está participando bastante aí com a gente também, sempre trazendo várias coisas muito legais para fazer a gente refletir também, né? Agradecer ao meu maridinho querido, lindo ali, ó. Ai, que gracinha. É nóis. Tá fazendo uma casa. Um coração. Eu fui querer fazer o coração. Tá fazendo assim, ó, um quadrado. Quadrado. Aí eu MC. Vai, Fred, obrigado, viu? Tá aqui fazendo as músicas. Fred, obrigado, viu? Pela ajuda de hoje aí, pelo bate-papo. Vamos chamar mais vezes. Você e a Camila, que vai estar aí no próximo... A Camila está em reunião de paz, por isso que ela não está aqui. Fica tranquilo. Reunião de paz. Mas quarta que vem, galera, Camila, mulher do Fred, vai estar aí junto com a Bruna fazendo o próximo estudo. Fred, brigadão. Vamos falar mais vezes. Viu? Muito obrigado. Galera, obrigado por ter... E a prece...
Cadê a prece? Calma, sim. Aí a Duda, muito boa aula, adorou. Isso aí, Duda. A Duda tá aí participando direto. A Duda é minha linda, minha pupilinha da mocidade. Orgulho, né? O pessoal aí do Francisco de Assis participando aí toda semana, muito bom. Só não vou pedir para a Duda fazer a prece, porque eu sei que ela não faz, porque mal fala, imagina, né? Já fica com vergonha, né, Duda? Perdoa. E aí, gente, quem faz a prece? Quer que eu faça? Eu faço. Não tenho vergonha de fazer prece, gente. Já superei isso. Vamos lá, então. Vamos acalmar, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai amado, ao nosso Mestre Jesus e à espiritualidade amiga presente em cada lar, junto a todos que estão aqui presentes nesse estudo, mais uma semana, com muitos aprendizados, muitas reflexões. Agradecer, Pai, mais uma vez por mais uma semana, essa oportunidade de estarmos realizando esse estudo, com esse livro que nos traz tantas reflexões e propostas à mudança no nosso íntimo, para com as pessoas ao nosso redor. Que possamos estar reunidos nas próximas semanas, nos próximos encontros, e sempre seguindo os princípios e o exemplo do nosso mestre maior, nosso irmão Jesus. Muito obrigado, hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Obrigado, gente. Isso aí, gente. Boa noite a todo mundo. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau. 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 Interromper.